Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Anne, eu sou estudante de Física na Universidade de Toronto e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tópico que tem muito a ver com uma pesquisa que eu estou desenvolvendo é, em Toronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da organização do encontro, mas vamos lá. O título da minha palestra é Teoria de Gauge, Simetrias na Física e a Estrutura do Universo. Teorias de Gauge são uma classificação de teorias na física. É, e a base dessa classificação são as simetrias da física. Então já está aí a relação entre a primeira parte e a segunda parte do título. Aí a terceira parte do título tem bastante a ver com o fato de que as teorias de Gauge hoje englobam as melhores teorias, melhores entre aspas, mas as teorias mais fortes de hoje em dia. Então, o modelo padrão é uma teoria de Gauge, o eletromagnetismo é uma teoria de Gauge, e até, de certa forma, a relatividade pode ser vista como uma teoria de Gauge. Então, como essas teorias são tão fortes, o poder explicativo delas é muito grande, e muitas das previsões que essas teorias fizeram já foram experimentalmente confirmadas, até com os aceleradores de partícula, a ideia é que a gente pelo menos tenho uma intuição que talvez a estrutura do universo esteja relacionada a simetrias. E mais que isso, que as teorias de Gauge sejam o caminho certo para seguir na física. Mas vamos lá. Para dar uma ideia do quanto essa ideia de simetria ganhou importância nos últimos tempos, queria começar com essa citação do Weil, que é o fundador das teorias de Gauge. Ele foi a primeira pessoa que formulou a ideia de Gauge, depois eu vou explicar o que é, mas ele foi a pessoa que possibilitou todas as outras teorias de Gauge. E ele diz que existem princípios de simetria que ditam a própria existência das forças conhecidas na natureza. A ideia das teorias de Gauge é que você pegue uma simetria matemática da natureza, então você acha identifica uma simetria de uma teoria física e a partir disso você consiga extrair as forças fundamentais. Então, realmente hoje todas as forças fundamentais elas podem ser descritas assim. E o interessante é que a força desse tipo de argumento é tão grande que, por exemplo, o modelo padrão foi construído com esse intuito. Então, ele foi construído a partir de um negócio que chama o argumento de Gauge, que eu vou apresentar depois. Mas ele foi construído para que as forças fundamentais fossem extraídas de princípios da simetria. Mas tá, o que são simetrias? Vamos pensar primeiro nessa esfera aqui de cima. Quando você olha a esfera, você pode rotacionar essa esfera quantos graus você quiser e ela vai continuar sendo uma esfera. Não vai mudar o objeto. Essa seria uma transformação simétrica, que é basicamente uma transformação que leva um objeto a ele mesmo. Então, quando você gira a esfera, nada está mudando, você está levando a esfera à esfera. Agora, um exemplo mais físico seria imagina que você deixa cair um objeto de um prédio. O tempo que demora para esse objeto cair é descrito pelas leis de Newton, certo? Agora, imagina que você está vendo o objeto cair não de frente, mas de trás. O tempo que demora para esse objeto cair ainda é o mesmo. Então, esse tempo é invariante com relação à posição do observador. Ou seja, existe uma simetria da posição do observador na mecânica newtoniana. Isso já é um indício do que é um argumento super importante para as teorias de Gauge, que é que as grandezas fundamentais não podem variar com transformações de simetria. O que significa isso? Por exemplo, se o tempo que esse objeto demora para cair variasse com a posição do observador, o tempo não poderia ser uma grandeza fundamental, porque cada pessoa mediria o tempo de um jeito diferente.
E mais que isso, o tempo que elas mediriam seria diferente, não seria só o jeito que muda. Então, outro dia me perguntaram se a distância não seria uma grandeza fundamental, porque você pode medir de vários jeitos diferentes, dependendo de onde você começa medindo, ou tipo da sua posição com relação ao que você está medindo. E eu respondi que não, porque o jeito que você está medindo realmente é diferente, mas a distância não é. Você pode começar medindo você pode estar no começo da distância e medir até o final, você pode estar no final e medir até o começo, você pode estar no meio e medir para os dois lados, mas a medição em si não vai mudar para a sua posição. O que muda é você com relação à medida. E daí vem um outro conceito bem importante nesse contexto de teoria de Gauge, que é o de estrutura excedente. Basicamente, se a gente pensar nesse espaço aqui de baixo, que tem um retângulo, você pode colocar a origem dos eixos de coordenada em qualquer lugar do espaço. Tem infinitos lugares que você pode colocar essa origem. Isso significa que tem infinitas descrições que você pode fazer do mesmo retângulo. Se você colocar na origem, o retângulo, os pontos do retângulo vão estar em certos números com relação ao eixo de coordenadas. Se você colocar a origem dos eixos num dos outros vértices do retângulo, os pontos também vão estar com outros números. Isso significa que tem infinitos jeitos que você pode descrever o retângulo. Então tem uma estrutura a mais que não precisava ter, que são todos esses jeitos diferentes de descrever. A ideia das teorias de Gauge é que você generalize para que seja não para que a descrição do retângulo não seja com relação a um eixo de coordenadas específico, mas a todos os eixos de coordenadas. Daí, quando você generaliza assim, e você, de certo modo, acaba com a estrutura excedente, porque daí vai ter uma descrição só, o que sobra? Sobra só o retângulo. Só vai sobrar a estrutura do retângulo. Não vai ter nada a ver com a descrição que você faz do retângulo. A ideia das teorias de Gauge é a mesma. Você pega a descrição de um campo que tem uma estrutura excedente, que tem uma simetria, e daí, a partir disso, você extrai as coisas fundamentais do campo, que no caso das teorias de Gauge são as forças. Então, agora eu já introduzi o que são simetrias. Vamos para o que é essa história de Gauge. Qual que é esse conceito? Basicamente, o conceito de Gauge vem do que o Weyl achou que fosse a essência da relatividade. Que é o quê? Que as coisas sejam completamente locais. Ele percebeu que na relatividade, na época dele, as pessoas já sabiam que você não pode comparar dois vetores no espaço-tempo sem considerar a trajetória que eles percorreram. Por exemplo, vamos pegar só esse vetor da esfera de baixo, que está aqui no canto. Se você transladar ele para a direita e depois subir, ele vai apontar para um lado. Agora, se você não transladar para a direita, se você só subir, ele vai apontar para o outro lado. Mas eles eram inicialmente o mesmo vetor. Isso significa que a trajetória que ele percorre que é importante para dizer qual que é a direção que ele vai ter no final. Mas aí ele percebeu que tinha uma espécie de defeito metodológico na teoria do Einstein, que é que você não pode comparar as direções dos vetores, mas você pode comparar, ou podia comparar, os tamanhos. Aí vamos olhar essa imagem de cima agora. Os quadradinhos aqui todos têm o mesmo tamanho, tá? Então no canto dá para ver bem certinho o tamanho dele e vamos supor que o tamanho do lado dele seja 1. Quando você for chegando perto dessa estrela, dá para ver que o espaço parece meio distorcido, assim. Por quê? Por causa da gravidade, que tem a ver com a curvatura do espaço-tempo, né? Como ele fica distorcido, o ladinho dele parece que fica maior. Não é mais 1, sei lá, 2, ou alguma outra coisa assim. Então ele percebeu que se você quiser comparar o tamanho de vetores, você também tem que considerar a trajetória deles. Aí qual que foi a solução do Weyl?
ele falou: se você quiser descrever o espaço-tempo, você tem que, decidir um sistema de coordenadas e dois, dar um fator de escala. Você tem que escolher um fator de escala, que é o quê? Seria como se você decidisse que no canto o tamanho é um e que no meio o tamanho vai ser mais que um. Só que o jeito que eu tô falando parece um pouco não muito formal. O jeito que ele falou era que existe uma função que depende do ponto do espaço-tempo, que conforme você vai chegando, conforme você vai viajando no espaço-tempo, essa função vai acompanhando a curvatura do espaço-tempo e vai poder te dizer qual que é o tamanho do vetor. Essa ideia significa que tem uma liberdade de escolha na unidade local de tamanho, que é o quê? É uma espécie de calibre do tamanho do vetor. E essa ideia de calibre, em alemão, é gauge. Então, daí que vem a ideia. Teorias de gauge são teorias que lidam com um campo de conexão, que no caso da relatividade aqui, seria tem a ver com essa função que calibra o tamanho do vetor. Então, ela conecta o jeito que o vetor vai estar em dois pontos diferentes. Então, tá bom. Até agora, a ideia de um fator de escala era completamente matemático. Mas o curioso foi que quando o Veil, em 1918, ele escreveu o paper dele sobre o fator de escala, ele achou que ele estivesse conseguindo derivar, a partir da relatividade, o eletromagnetismo. Então, ele começou falando só de matemática, porque ele achava que o fator de escala está de acordo com a essência da relatividade, e daí ele foi descrevendo a relatividade com esse novo fator de escala, chegou no final e falou: olha só, o eletromagnetismo. Então, é óbvio que ele recebeu muitas críticas, né? Porque não tinha nada de puramente físico na teoria dele, mas ele achou que ele estivesse derivando uma coisa completamente nova. E realmente era uma coisa completamente nova, mas a crítica de que era só matemática também veio forte do Einstein. Mas tá, o que aconteceu foi que na época dele estava acontecendo muitos avanços na mecânica quântica. E foi a partir disso que o fator de escala dele ganhou um significado físico. Ele reconheceu isso e falou: se formos falar de geometrização, então devemos proceder a partir da geometrização do campo da matéria. Se isso for feito, o eletromagnetismo será obtido como um bônus. Isso significa o quê? Na mecânica quântica, você trata de uma matéria carregada não como uma partícula, assim, igual um elétron. Você trata dele como uma onda, e essa onda, obviamente, ela é descrita por uma equação de onda. Essa ideia dá para ser ilustrada como está aqui nessa imagem. Imagina que tem um núcleo de um átomo bem no meio dessa imagem. E essas ondas que estão em volta simbolizam um elétron em órbita, dependendo do tamanho da órbita dele. Então, é realmente como se fosse uma onda. Você descreve o elétron como uma onda. E daí, a solução dessas equações de onda, perceberam que tinha sempre uma forma específica, que é como está descrito aqui na primeira equação. Ela tinha uma liberdade de como você podia escrever. Esse E elevado a 2π IP sobre H é só um novo fator que multiplica a solução da equação de onda e que faz com que essa solução multiplicada por esse fator também seja uma solução. Então, existe uma liberdade nesse fator existe uma liberdade nesse fator que pode multiplicar a solução da equação de onda. Isso significa o quê? Que tem uma simetria. E a transformação simétrica é essa aqui de baixo. Se você transformar esse P, que até agora é só um parâmetro, depois ele vira um momento da mecânica quântica, mas até aqui ele é só um parâmetro. Se você transforma esse P
para esse P menos E sobre C vezes F, esse F é uma função do espaço-tempo. E as soluções das equações de onda, elas são invariantes com relação a essa transformação. E é importante ressaltar aqui que esse F, ele cumpre ele cumpre a mesma função que o fator de escala do veio. Ele é uma função que depende do espaço-tempo e que vai mudar a solução da equação de onda dependendo do lugar que ele está. E aqui que vem a sacada. Quando você descreve esse elétron como uma onda num campo eletromagnético, o F ele varia dependendo do lugar. Mas quando ele não está no campo eletromagnético, esse F é constante. Então é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa que o fator de escala do veio, porque lá, se você estiver num campo eletromagnético ou num campo gravitacional, o fator de escala vai mudar o tamanho dos vetores. Mas quando você não tiver num campo gravitacional, o fator de escala é uma constante. Por quê? Porque não vai ter curvatura no espaço-tempo. Então, não precisa variar o tamanho do vetor. E essa foi a grande sacada, que esse novo fator de escala na mecânica quântica era o mesmo do fator de escala original do Weyl. Só que, obviamente, aqui a gente está falando de uma equação de onda, então eles deram o nome desse fator de fase. Então, tem uma liberdade de fase na mecânica quântica. Beleza, então o Weyl já tinha uma noção de que a liberdade de escala dele tinha, na verdade, um significado físico no contexto da mecânica quântica, mas ele queria reaplicar isso à relatividade. E para fazer isso, ele tinha que descrever a matéria como se fosse um campo, a matéria carregada como se fosse um campo, né? Do mesmo jeito que na mecânica quântica você descreve e consegue as equações de onda para as antigas partículas. E o jeito que ele fez isso foi com o uso de um objeto matemático que chama espinores, que são essas setinhas que estão aí nessa figura. Os espinores, eles são iguais vetores. Os vetores também são espécies de setinhas, né? Mas a diferença é que quando você rotaciona um espinor, ele é multiplicado por -1. Então, vamos começar nesse azul aqui, você vai rotacionando ele, e daí quando você volta, ele já virou vermelho, ele não volta para a mesma coisa que ele era antes. Daí você tem que rotacionar ele de novo, e daí ele volta para o azul. Eu não vou explicar muito de onde que vem essa ideia, mas essencialmente tem a ver com a simetria de poder rotacionar os eixos de coordenadas na relatividade. Beleza. Então, ele introduziu esse formalismo com espinores e conseguiu escrever o campo de matéria na relatividade. Aí, quando ele escreveu isso, ele percebeu que, de novo, o campo de matéria tinha essa mesma forma que na mecânica quântica. As equações de onda também tinham esse fator aqui do EI vezes essa função. Mas quando ele chegou nisso, essa função era só uma constante, que era a mesma coisa em todos os lugares do espaço-tempo. Mas ele lembrou lá da essência da relatividade e falou que não podia ser a mesma função para todos os pontos do espaço-tempo, porque a relatividade ela é uma teoria que é baseada na localidade. Então precisava ser uma função que varie com os pontos do espaço-tempo, uma função que não seja uma constante. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente estivesse multiplicando
essa equação de onda pelo mesmo fator em todos os lugares do espaço-tempo, isso significa que essa multiplicação estaria acontecendo ao mesmo tempo. O que significa o quê? Que a informação teria que viajar mais rápido que a luz para que você pudesse transformar em todos os pontos do espaço-tempo juntos. Mas isso vai contra a relatividade. Esse argumento não é completamente certo, mas dá uma intuição de por que essa transformação tem que ser local e não global, que seria ter uma coisa para todos os pontos. Aí é o seguinte, quando na física a gente fala de descrição de campos, normalmente o jeito que esses campos são descritos são a partir de uma lagrangiana, que é basicamente uma conta que você faz da energia cinética menos a energia potencial, que dá o comportamento de um campo. Então, por exemplo, se você aplicar uma transformação de simetria para uma lagrangiana e a lagrangiana não variar, significa que o campo não varia com essa transformação de simetria. Ok. Aí o Weil foi escrever a lagrangiana para o campo da matéria carregada que ele estava trabalhando, certo? E daí, originalmente, ele tinha essa transformação de simetria com um fator constante. E na lagrangiana existem termos que dependem da derivada desse psi aqui. Quando o fator era uma constante, quando você deriva a constante, ela vai embora. Então não tinha problema nenhum. A lagrangiana não variava com essa transformação de simetria que vem do fator. Beleza. Só que quando ele mudou para uma simetria local, esse lambda passou a ser um lambda de x, que é uma função que varia com o espaço-tempo. E a gente sabe que uma derivada de uma função arbitrária do espaço-tempo não vai embora quando você deriva, né? Então, apareceram novos termos na lagrangiana que não eram invariantes com essa transformação. Isso vai contra o que o Weil achava que era a essência da relatividade, da localidade. Então, ele decidiu que ele precisava consertar essa lagrangiana. Aí é o seguinte, apareceram esses termos que são, entre aspas, errados na lagrangiana, porque eles não são invariantes com a transformação que ele estava querendo fazer. Esses termos, eles envolvem a derivada daquela função e eles são termos que a gente denomina de interação entre essa transformação, assim, e o campo original. Aí o que aconteceu foi que ele adicionou um termo novo, que aqui está como L cinético, que é um termo que é para compensar esse termo que apareceu novo. Então, quando ele escreveu isso, o curioso foi que ele conseguiu identificar esse novo termo que ele escreveu como potencial eletromagnético. Na época, eles já conheciam o jeito que o eletromagnetismo funcionava e ele já sabia que o termo novo era o potencial eletromagnético. E ele também conseguiu identificar que o termo de interação tinha a ver com o eletromagnetismo. Então, o que na verdade estava acontecendo é que ele partiu de um campo de matéria carregada, e daí, a partir dessa transformação de simetria, ele chegou num novo campo, que é o eletromagnético. Esse processo que eu acabei de descrever, de identificar a simetria, de escrever a lagrangiana, consertar a lagrangiana, entre aspas, e identificar um novo campo, é o que a gente chama de argumento de Gauge. É literalmente esse processo. E esse processo ele é usado para construir novas teorias depois. Aqui, nesse caso, ele já conhecia o comportamento do campo eletromagnético, então ele conseguiu identificar esse novo campo. Mas nos próximos que eu vou descrever, os novos campos eles não eram conhecidos antes, eles foram conhecidos depois pelo experimento.
Então vamos agora falar do caminho em direção ao modelo padrão, que é o quê? É a unificação com as outras forças. A gente já falou da força eletromagnética, tá faltando a força fraca, a força forte e a força gravitacional. A gravitacional eu vou deixar um pouquinho de lado, porque ela é mais difícil que as outras. Mas vamos para a força fraca e a força forte. O argumento de Gauge, que eu acabei de explicar, ele foi aplicado para essas duas forças, mas obviamente o tipo de simetria que essas duas forças vão usar são bem diferentes das do eletromagnetismo, né? A simetria aqui é a rotação isotópica de spin, que a gente chama de isospin. A invariância com relação a essa rotação introduz um novo campo igual o campo eletromagnético foi introduzido na teoria do Weber. Mas o que é esse tal de isospin? O Heisenberg ele percebeu que os prótons e os nêutrons eles se comportavam bem parecidamente, eles têm uma massa parecida, as interações deles têm uma força bem parecida entre eles. Então ele supôs, e se um nêutron pudesse ser rotacionado, entre aspas, para virar um próton e vice-versa? Então a ideia da simetria do isospin, uma simetria global, no caso, é que você poderia definir em um ponto que é um próton e que é um nêutron. Isso é um processo meio arbitrário. E daí, automaticamente, em todos os pontos, está definido que é um próton ou um nêutron. Então, é como se eu olhasse, um próton. E daí, tudo que for exatamente igual a isso vai ser um próton, e tudo que for diferente disso vai ser um nêutron. Então você define em um ponto uma coisa para todos os pontos. Mas daí perguntaram, para a gente poder usar o argumento de Gauge, a gente precisa promover essa simetria global para uma local. O que acontece se essa simetria, em vez de global, for local? A resposta aparece um novo campo, do mesmo jeito que apareceu o campo eletromagnético para o Weber. Acho que é importante comentar aqui que esse tipo de simetria não é mais o mesmo tipo de simetria que era no começo para o Weber. Não é uma simetria tão física intuitiva que dá para imaginar rotacionar uma esfera ou rotacionar os eixos. No próximo slide eu vou falar de rotação de eixos de novo, mas são eixos metafóricos. A ideia é que essa simetria tem a ver com a energia da partícula. Então, nesse caso, a gente sempre fala de campos, esses campos são definidos pela energia, então faz sentido falar que a transformação simétrica é uma coisa que leva de uma situação energética para uma situação energética idêntica. Então, é nesse sentido que essa ideia de simetria está sendo usada. São situações energéticas idênticas. Vamos lá. Vou falar primeiro da força fraca e depois eu explico a imagem e a força forte. A força fraca, ela é a força de interação entre os prótons e os nêutrons. E é aqui que a gente aplica a ideia de isospin. Então, a ideia do argumento de Gauge para a força fraca é que você rotacione um espaço 2D que é explanado pelos quarks ups e down. Os quarks são os componentes dos prótons e os nêutrons. E daí, quando você analisa a simetria desse espaço, essas rotações do espaço 2D, vai aparecer um novo campo, que é o campo dos bósons W mais menos e o Z, que é neutro. Esse mais menos e o neutro, eles têm a ver com a carga, mas não é que é uma carga intrínseca desses bósons, é uma carga que tem a ver com o que eles causam na interação. E esses bósons, eles são previstos como excitações das vibrações do campo dessa simetria. É isso. Acho que eu esqueci de comentar, mas o argumento de Gauge, ele sempre parte de um férmio, no primeiro era o elétron, e ele chega num campo que é associado a um bóson.
No caso do eletromagnetismo, o bóson era o fóton. E nesse caso aqui, os bósons são esses W, Z ou Z. Aí, para força forte, é, é mais fácil no sentido de que a matemática é menos péssima, mas é um pouquinho mais difícil de imaginar porque a interação é entre os quarks. A força forte é a força de interação que mantém dentro dos prótons e os nêutrons os quarks juntos. De novo, os quarks são o que compõem os prótons e os nêutrons. Vamos lá, essa interação ela é descrita a partir de uma espécie de carga também, só que não é. São cargas de cor que a gente chama. Não é o mesmo tipo de carga do elétron, assim, que é uma carga intrínseca deles, é só uma denominação para diferenciar os tipos de quark. Então é como se você falasse, tem carga positiva, negativa e neutra. Daí a positiva e a positiva repelem, a positiva e a negativa atraem, a negativa e a negativa repelem. A ideia é a mesma coisa, essas cargas dos quarks, que são as cores, vão ditar como que eles interagem. Bom, a gente coloca 3 cores, o vermelho, o verde e o azul. E eu acho curioso que essas 3 cores foram escolhidas, que é porque quando você mistura a luz dessas 3 cores, você ganha a luz branca. E esse branco representa o neutro. Por quê? Porque os quarks, eles compõem os prótons e os nêutrons. Mas os prótons e os nêutrons, eles não têm carga de cor. Então, é importante que as cargas, de certo modo, se compensem para que fique neutro no final, somando tudo num próton e num nêutron. Mas beleza, aí a ideia da simetria é a seguinte: imagina que você coloca um eixo para cada cor. Então, um eixo para o vermelho, um eixo para o azul e um eixo para o verde. Aí o quark é representado como se fosse um vetor nesses eixos de coordenada. Então, é esse vermelhinho aqui. Aí, imagina que você possa rotacionar esses eixos arbitrariamente em qualquer ponto do espaço-tempo. Então, de novo, uma simetria local da rotação desses 3 eixos. Você precisa ter um jeito de comparar os quarks nesse novo espaço de rotação, certo? E como que é esse jeito? É como se fosse aquele calibre inicial do veio. Você constrói uma conexão, um campo de gauge. Nesse caso, o campo de gauge para força forte é o campo dos gluons. São 8 tipos de gluons que o argumento de gauge para força forte vai prever. E para força fraca são os 3 bósons. Acho que é isso. Agora que vem a parte interessante. Vamos juntar tudo. E quando você junta tudo, você ganha um modelo padrão. O modelo padrão é a união dessas 3 simetrias. A simetria do eletromagnetismo, a simetria do isospin e a simetria das cores. O jeito que está escrito aqui está um pouquinho formalmente errado, mas é porque no modelo padrão, o que importa é a junção de 2 teorias, que é a cromodinâmica quântica, a história das cores dos quarks, e a eletrodinâmica, que é a parte da força fraca junto com o eletromagnetismo. Mas, enfim, o modelo padrão ele é justamente a junção de todas essas simetrias e daí forma essa tabelinha aqui. Vocês já devem ter visto essa tabelinha, suponho. Os laranjas são os bósons de gauge, dá para ver aqui o W, o Z, que é o da força fraca, o fóton, que é do eletromagnetismo, e o gluon, que é da força forte. Aí tem os quarks, os leptons e esse esquisito aqui, que é o bóson de Higgs. Basicamente, o bóson de Higgs vem da ideia de que
Os bósons que são previstos pelas teorias de Gauge, eles são sempre sem massa. Então, o motivo disso é que quando você adiciona um termo de massa na Lagrangiana, ele deixa a Lagrangiana invariante. Quer dizer, não invariante. Então, ele meio que estraga a ideia de que a Lagrangiana teria essa simetria local. Então, por exemplo, é isso que explica por que o fóton não tem massa nas teorias de Gauge. Mas isso não é verdade para os outros bósons. Os bósons das forças nucleares, eles têm massa. Então, a ideia é que esses bósons eles estejam interagindo com um terceiro campo. E esse terceiro campo é o campo de Higgs e é essa interação que daria a massa para os outros bósons. A história é um pouquinho mais complicada que isso, mas exige uma ideia de quebra de simetria, que é basicamente como se no começo do universo existiam todas as simetrias e daí todos os bósons não têm massa de acordo com as ideias da teoria de Gauge. E depois, ao longo do tempo, as simetrias foram quebradas e alguns dos bósons ganharam massa. Seria essa a ideia. Mas é isso. Para mim, a parte mais curiosa é que esse argumento de Gauge, ele é teórico, né? Mas esses novos bósons que eles foram previstos a partir do argumento de Gauge, eles foram achados experimentalmente nos aceleradores de partícula. Então, tudo que está aí foi já achado mesmo no mundo. Mas tá, e a gravidade? Eu falei que a gravidade era difícil e não é à toa. É porque ela junta dois tipos de comportamentos diferentes, que são o comportamento das direções espaciais e o da direção temporal. A gravidade, ela lida com os dois, certo? Então, achar uma simetria que funcione com os dois tipos de comportamento é bem menos óbvia do que era com os outros casos, apesar de que eu também não acho das forças nucleares muito óbvia, né? Mas tá bom. Daí a dificuldade é que o campo gravitacional ele tem ambos uma métrica e uma conexão. Uma métrica vem já da relatividade, é assim que descreve a curvatura do espaço-tempo, e essa conexão seria a parte de Gauge, que apareceria esse novo campo. Enfim, e além de tudo isso, ainda tem o fato de que qualquer argumento de Gauge precisa ser para a gravidade precisa ser simétrico com relação a rotações, translações e buchas, que também já são previstos na relatividade. Então, a história da gravidade é bem mais difícil de enquadrar dentro das teorias de Gauge do que as outras foram. Mas, como as outras foram tão bem sucedidas na física, o debate atual é como que a gente enquadra a gravidade em todo esse debate. Existe a possibilidade da gente reinterpretar as outras teorias de Gauge, o argumento de Gauge, para que a gravidade entre, ou que a gente reinterprete a gravidade para que ele entre com as outras. Mas, de qualquer jeito, existe sim esse debate, porque a tendência é que a gente ache que seja um bom caminho esse das teorias de Gauge. E é isso, para encerrar, eu queria deixar essa pergunta aberta. Qual que é a lógica da natureza? E se vocês acham que a natureza tem uma lógica? Porque a nossa intuição parece ser que as grandezas fundamentais da física, elas podem ser extraídas de simetria, porque elas não variam com relação à simetria. Mas, ao mesmo tempo, quando você desenvolve essas teorias, tem muitas coisas que aparecem com bem menos naturalidade do que esse conceito aparece, né? O termo cinético da Lagrangiana foi uma coisa que alguém adicionou à mão. E daí testou e falou, olha, deu certo. A mesma coisa, a simetria de Eto-spin faz sentido na matemática, mas também não é muito intuitivo.
muito menos a ideia de que você tenha que quebrar a simetria para dar massa para os bósons, né? Então, existe essa discrepância, assim, nas teorias de gauge, de que parece que a natureza segue uma lógica, porque tantas teorias foram construídas, assim, com grande poder explicativo, com grande poder de previsão experimental, mas, ao mesmo tempo, parece que muitas coisas foram meio artificiais da nossa parte na construção dessas teorias. Então, eu queria deixar essa pergunta de qual é a lógica da natureza, e se a lógica da natureza que está guiando as nossas teorias de gauge, ou se é a nossa lógica que está tentando. Tipo, se a gente que criou a lógica está tentando enfiar ela na natureza. Obrigada de novo pelo convite de participar desse ano do encontro de astronomia e espero que vocês estejam aproveitando todas as palestras.